Na rubrica da Beira Serra, bom dia a todos, obviamente, mais vale prevenir, às quintas-feiras na Rádio Cova da Beira e pela última vez vamos ter hoje como convidada, de resto tem-nos acompanhado nas duas últimas semanas, a doutora Filipa Quinteiros, que é a coordenadora da saúde pública na Unidade Local de Saúde da Cova da Beira. Já se nos acompanha, já falámos aqui e a doutora já falou aqui de vários temas muito importantes, transversais, de resto, quer-se às crianças, mas também aos próprios adultos. Ficámos na última semana na questão das recomendações. Praxis está de novo connosco. Bom dia mais uma vez. Hoje vamos ter um programa final de recomendações, não é? Sim, no último programa, a doutora Filipa, a quem agradecemos a sua disponibilidade, mais uma vez, falou-nos das recomendações internacionais relativamente à atividade física. Que recomendações são essas, doutora? Sim, eu penso que é importante aqui referir, portanto, a Organização Mundial de Saúde recomenda que os adultos saudáveis devem praticar 150 minutos semanais de atividade física moderada ou 75 minutos de atividade vigorosa. Já as crianças já nas crianças e nos adolescentes deve existir uma acumulação diária de 60 minutos de atividade física. E aqui já entre a intensidade poderá ser moderada a vigorosa. Doutora, deixe-me só, repita só, porque acho que é importante. Portanto, para a população adulta, 150 minutos por semana, é isso? 150 minutos por semana da atividade física moderada. Moderada. Sim. E em termos de intensidade? De intensidade moderada e 75 minutos, sim, se for uma intensidade vigorosa, portanto, okay, que envolva uma respiração muito acelerada. Estamos a falar de correr, por exemplo. Exato. Sim, uma muito vigorosa, uma respiração muito acelerada que é difícil de manter uma conversa. 75 minutos, não é? Sim. Senão 150. Sim, a vigorosa poderá ser corrida, os desportos, a subir escadas, portanto, aquela atividade em que a pessoa está ofegante e nem consegue manter uma conversa. Na moderada poderá ser caminhada, sim, poderá ser caminhada, o andar de bicicleta, a natação, portanto, a atividade, portanto, a respiração está mais acelerada, mas ainda permite manter uma conversa, não é? E falou também, doutora, em 60 minutos de atividade física para as crianças e jovens. É isso por dia? Sim, por dia, portanto, o que equivale a uma hora, não é? Uma hora, mas sim. Exatamente. Eu estava só a pensar, quando penso em crianças pequenitas que estão na primeira classe, que têm 6 aninhos, não acha que passam muito tempo sentados na escola também? Pois, esse é outro dos problemas que realmente portanto, é o fator independente daqui da prática de exercício físico. Portanto, mesmo que essas crianças pratiquem mais de uma hora de atividade física, vão ser consideradas na mesma sedentárias e têm também esses riscos inerentes, não é, ao comportamento sedentário. Porque hoje, doutora, deixe-me só para a sua reflexão e a sua opinião, porque hoje, e temos testemunhos aqui ao longo desta rubrica que nos indicam isso, as crianças são absorvidas por muita coisa ao mesmo tempo. É a escola, depois têm que ir para a música, depois têm que ir não sei o quê, e a atividade física, bola, como diz o outro, não é? Ninguém se lembra disto, não é? Sim, e aqui cabe aos pais, portanto, colocar na agenda. Colocar na agenda desde novos, portanto, preocuparem-se com o incentivo de um dos fatores, daqueles que será um fator de proteção da saúde, portanto, que é desde sempre. Portanto, se as crianças já estiverem incutidas, já tiverem a cultura do desporto, não é, da atividade física, e se os próprios pais também conseguirem ser um exemplo para eles, os acompanharem, melhor ainda, não é? Já que falamos em recomendações, doutora, e também já falamos nestas rubricas de tecnologias, das novas tecnologias e por aí fora, pergunto-lhe, há também recomendações a este nível ou não? Que possamos deixar para os pais encarregados de educação?
Sim, sim. Portanto, o tema da exposição excessiva aos ecrãs, não é, por crianças, tem sido alvo de muita preocupação, sim. E, nomeadamente, o aumento do uso de dispositivos digitais, como sendo os smartphones, os tablets, computadores, videojogos, que têm entrado no cotidiano de todos nós, não é? Das crianças, mas também dos adultos. E, portanto, nós também somos um modelo. Quando chegamos a casa e estamos em vez de prestarmos atenção aos nossos filhos, estamos agarrados ao telemóvel. Temos que dar o exemplo. Temos que dar o exemplo, sim. Eu estou-me a lembrar agora de ver uma emissão da SIC que se passava no hospital, em que se via, eram crianças que estavam com os pais, que iam a uma consulta com o pedopsiquiatra, e o pedopsiquiatra vai passear no corredor e mostra os pais agarrados ao telemóvel e a criança virada de costas. Bebês, praticamente, sim. não é? E depois também são muito utilizados, por exemplo, na hora da refeição, não é? Às vezes para controlar birras, que não deve ser feito. Claro. Aliás, ouvi um investigador no outro dia que deu uma sugestão, que era as famílias, portanto, os pais e os filhos, que colocassem, digamos, num recipiente à entrada da porta, os telemóveis. Quando entrassem, colocavam todos ali. Em casa. Em casa. E, portanto, só iam pegar no telemóvel se tocasse. Era um exercício que ele fazia. Isso faz com que, por exemplo, às refeições não haja telemóveis a ninguém. Não. Sim, é muito interessante, ou até limitar espaços, portanto, um dos conselhos que se dá também é limitar o espaço, portanto, no espaço da sala não vou utilizar o telemóvel, no espaço da cozinha não vou limitar, portanto, não vamos utilizar esses dispositivos. Por exemplo, a televisão também não deve estar no quarto, não é? E se calhar agora os nossos jovens... Que até aqui não era digamos, passado como normal. A verdade é que um jovem, uma criança dentro de um quarto com uma televisão é uma coisa. Sim. Ninguém controla. E hoje é interessante que ainda há umas semanas estava em conversa com amigos e eles faziam essa reflexão relativamente aos tempos modernos, portanto, os jovens de há 20 anos atrás ou 30 anos atrás, em que eles eram crianças, não é? 20, 25, vá. Jovens, adolescentes, que jogavam videojogos. Portanto, mesmo o uso da tecnologia era diferente, de hoje em dia é diferente da que era há uns anos atrás. Porque há uns anos atrás, portanto, hoje em dia, nós temos um uso cada vez mais precoce das redes sociais pelos jovens, não é? E que sem o controle parental... Hoje portanto, poderá haver... Hoje calam-se os bebés que têm birras com um telemóvel. Pois... Sim. Certo? Por acaso estou-me a lembrar quando tivemos uma atividade em que havia crianças e havia adultos também, e estava uma criancinha de um anito, e pronto, que queria mexer-se, obviamente, e queria correr e queria andar, e a mãe passou-lhe imediatamente o telemóvel, e vemos uma criança de um anito a ver o telemóvel, a fazer coisas e a calar-se imediatamente. E a mãe a dizer... lá está, eles são mesmo inteligentes. Pois é, quem? É a mãe a dizer. Exatamente. Como é que será que os pais estão conscientes do impacto que isto pode ter? Isso era a pergunta que eu queria fazer à doutora, que era exatamente essa. Acha que os pais encarregados de educação pensam desta forma, ou seja, estão formatados justamente para... É mais fácil dar o telemóvel, ponto final. É realmente mais fácil, mas temos que pensar nos efeitos nocivos que isso trará. Isso é que é preciso. E, portanto, é muito mais fácil ter uma criança quieta do que fazer atividades durante várias horas no fim de semana, nos períodos de férias, não é? Sobretudo nessas alturas em que passam mais tempo em casa com os pais. E, portanto, é aqui realmente muito difícil, mas temos que pensar nesses efeitos nocivos e temos que ter comportamentos
em casa que os incentivem até a leitura, exemplos, portanto, leitura, os jogos educativos em família, portanto, aqui o desenvolvimento de cognitivo da criança com hobbies que incentivem a prática da atividade física, que não sejam portanto, nocivos, sim. Tínhamos falado nesse âmbito também muito aqui, doutora, o facto das crianças hoje em dia não andarem. Elas vão de carro para a escola, as escolas estão sempre com engarrafamentos à hora de entrada ou de saída. Porquê que será? Porque os pais têm receio porque as rotas não são seguras ou porque é uma questão de comodismo também? Eu penso que seja, se calhar, mais de comodismo. Isso também se vê, por exemplo, nos brinquedos que as crianças têm disponíveis hoje em dia. Se calhar, não é? Há 40 anos atrás, 50 anos atrás, eram capazes de ter só um ou dois brinquedos. Exato, um ou dois brinquedos. Agora têm os quartos cheios de brinquedos, nem conseguem sequer acumular. Já nem sabem o que lá tem. E há efeitos, por acaso também há uns tempos ouvi um pediatra falar disso, de as crianças precisam de ficar aborrecidas. E os pais precisam também de saber disto, não é? As crianças precisam de ficar aborrecidas, portanto, precisam de não ter nada que fazer. Não ter nada que fazer. Não é? Sim, porque isso vai estimular também a criatividade delas. Claro. E vemos que, pronto, quer nas horas das refeições, quer, por exemplo, em viagens longas de automóvel, lá estão com o smartphone, não é? Com o tablet, e portanto também cabe aqui aos pais um papel decisivo. Sim. Muito bem, doutora Filipa Quinteiros, foi um gosto tê-la ao longo destas 3 semanas aqui connosco. Certamente que vamos ter outras oportunidades de falar consigo. Desejamos-lhe, obviamente, bom trabalho, pouco, se possível, porque era um bom sinal, e continuação de um bom trabalho aqui na nossa região. Tá bom? Obrigada. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada. Mais vale prevenir. Em filhos e adolescentes, a dependência do tabaco, álcool e outras drogas, a dependência das novas tecnologias, as perturbações alimentares, são temas com que se preocupa. Porque mais vale prevenir, não perca, ouça e participe.